Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos a abrirem suas Bíblias nas Escrituras Sagradas, no Salmo 102. Para a nossa meditação nessa manhã na palavra do nosso Deus. Salmo 102. Atentamente acompanhem-me na leitura das Escrituras. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinzas e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque ela nos dá esperança, ela nos traz consolação, e ela nos traz a certeza de que tudo passa, mas o Senhor permanece. Oramos com alegria e gratidão por essa certeza e por estas consolações, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos e irmãs. Esse salmo é uma oração.
O salmista, que é anônimo, nós não sabemos quem o escreveu, está orando e falando com Deus. E a sua oração está carregada de angústia, de fraqueza, de ansiedade, e por isso mesmo ele faz súplicas, verso 1, ao Deus que ouve as nossas orações. É provável que o salmista esteja se referindo a dias de Jerusalém destruída na queda diante dos babilônicos. O verso 8 e o verso 14 falam de ruínas e falam de inimigos que assolam o povo de Deus. Esse sofrimento expresso do verso 2 até o verso 5 afetam sua vida emocional, afetam a sua vida física, afetam a sua saúde. O sofrimento, ele diz, está diante de mim, e o Senhor me escute essa oração quando eu clamar e me acode, me socorre. Verso 4, atente quando ele diz assim, eu estou ferido como a erva. Quando uma erva é ferida, ela começa a murchar. Ele diz, eu me esqueço de comer o meu pão, perdeu o apetite. Os meus ossos já se apegam à pele, perdeu o peso. Por causa do meu dolorido gemer, ele sente dores. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, insônia crônica. Os meus inimigos me insultam a toda hora, sofre calúnia. Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. E o resultado qual é? É uma espécie de depressão que o toma e ele diz, por pão tenho comido cinza, sinônimo de humilhação, e misturado com lágrimas a minha bebida. É alguém que não dorme, é alguém que não tem fome, é alguém que chora. E ele diz, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Ele não diz a razão por que Deus o abateu, mas ele diz, Deus se irou contra mim. Quando nós lemos um texto como esse, e meditamos num salmo tão rico como esse, nós encontramos 3 verdades que nós não podemos esquecer. A gente pode descrevê-las com várias formas. E o que eu gostaria de mostrar para você aqui é que do verso 1 até o verso 11, ele olha só para si. Ele olha só para a sua própria condição. Ele olha só no espelho. Ele contempla só a sua dor, o seu desespero, a sua ansiedade. E ele percebe que as circunstâncias estão batendo duro contra ele. Mas o verso 1 ao verso 11, diante do espelho, ele vai descobrir que tudo passa. Que as circunstâncias, elas não duram para sempre, por mais demoradas que possam ser. Nós nos acostumamos, de uma certa forma, com um evangelho tão triunfalista que nós achamos que o sofrimento é derrota. Não é. Jesus sofreu, mas ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós também vamos vencê-lo. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele o fez para que nós pudéssemos também ressuscitar dentre os mortos. Portanto, toda dor, toda deficiência, toda limitação, todo sofrimento, toda lágrima vai cessar. Até a morte vai cessar, porque um dia nós vamos ressurgir dentre os mortos para nunca mais conhecer a morte. A segunda morte só vai pertencer a quem não tem a Cristo, mas quem tem a Cristo, a Bíblia diz, não sofrerá o dano da segunda morte. Nasceu 2 vezes, morre uma vez só.
nasceu da mãe, nasceu em Cristo, morre uma vez. Alguém já disse, nasceu apenas uma vez, da mãe, mas não nasce de Cristo, morre duas vezes. Que privilégio eu e você temos hoje de manhã, de ler um salmo que nos afirma que as circunstâncias, elas não duram para sempre. Nós oramos aqui todas as quintas-feiras por pessoas enfermas. E eu assumi o compromisso de orar todo dia e todos os dias e todas as semanas por uma criança. Ela faleceu dia 6 de abril. Perdão, o Caio. Ele faleceu dia 6 de julho. Vieram de Manaus para cá. A igreja o acolheu, a comunidade o acolheu, a escola acolheu os filhos. Vieram num avião fretado com esse bebê recém-nascido e por 2 anos viveram aqui, mudaram para cá. Dia 6 de julho, o Caio partiu. A última carta, que todas as vezes que ele escreve é uma carta. Ele falando do privilégio que Deus deu de ter esse filho por 2 anos, de ter amado essa criança. E, de fato, eu tenho várias fotos do Caio. Todas elas ele está sorrindo. Mas ele não sabe o que é, ele nunca soube o que é estar fora de um hospital. E quando em casa, pouco tempo. Eu disse, Senhor, muito obrigado por conhecer uma família que amou o Senhor na morte e na vida e na morte, na alegria e na dor, porque Deus é Deus apesar das nossas dores. Deus é Deus apesar das circunstâncias. Este homem está dizendo, os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ele diz, eu estou com uma febre que está me consumindo. Os meus ossos já se apegam à pele, eu perdi o apetite, eu perdi peso, eu não tenho fome, a minha vida é chorar. Meu querido irmão, existem mudanças normais na vida, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, mudanças vão acontecer. A gente tem dias bons e a gente tem dias maus. E a palavra de Deus diz para a gente ficar firme nos dias maus. Sabe por quê? Porque nos dias bons ou nos dias maus, Deus continua sendo Deus. Nós cantamos, mas é mais fácil cantar do que praticar. É mais fácil cantar do que viver. Queridos irmãos, ninguém escapa das mudanças. Ninguém. Pastor Aguiar, essa semana, passou a mão na minha barriga e disse assim, você cuida aí que você está muito barrigudo. Aí eu olhei para ele e fiquei com a sensação que era só eu. Mas ele falou assim, você cuida dessa barriga. Mas vocês acreditam que já teve um tempo que eu não tinha barriga assim? A Maura disse que eu a enganei. Quando eu era seminarista, as coisas mudam, meu irmão. Eu já tive cabelos. Acredite, no ombro. Já tive muito cabelo. Andei a pé nos primeiros dias de ministério e me lembro do pastor Aguiar, que era meu pastor em Belo Horizonte, andava a pé. Já lhes contei que uma vez, dentro de um ônibus, nós dois fazendo uma visita, ele cruzou as pernas assim, e eu estava assim, e o sapato dele tinha um buraco enorme, cheio de jornal. E o jornal já estava comido. De tanto andar, porque não tinha carro. E quando teve um primeiro carro, que eu me lembro, foi uma Variant vermelha, que foi apelidada de A Furiosa. Que o assoalho era furado. As coisas mudam. Eu fui pastor de igreja micro, e hoje trabalho numa igreja como essa, grande. As coisas mudam. Quando eu saí daqui, a central devia ter uns 800 membros, que eu me lembro, pastor Aguiar. E eu fui pastorear em Belo Horizonte, 34 pessoas. Deus não deixou de ser Deus porque eu fui trabalhar com 34 pessoas. E Ele não é mais Deus porque eu trabalho na igreja central de volta. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quem muda são as circunstâncias e nós mudamos. Mas o nosso Deus continua sendo Deus. Nos dias do profeta Jeremias, o povo achava que o templo
permaneceria para sempre. Eles chegavam diante do templo e ficavam ali embevecidos com a beleza daquela sétima, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Salomão, e eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Jesus olhou já um templo menor que aquele, o templo de Herodes, que o povo achava uma coisa maravilhosa. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Tempos mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, estruturas físicas mudam, mas Deus jamais muda. Um lugar para encontrar paz é aceitar o fato de que as coisas mudam. Se você está passando por um deserto, continua firme, porque Deus transforma deserto em jardim regado. Se você está num jardim regado, florido e frutífero, continue diante de Deus, porque tempestades podem vir e você precisa estar firme em Deus e não do conforto do seu jardim. Meu querido irmão e irmã, a atitude desse salmista foi voltar-se para Deus no seu desespero, porque o verso 12, ele para de olhar para as suas dores, ele para de olhar para si mesmo e diz assim: eu sou essa coisa sofrida, eu sou essa pessoa hoje em lágrimas e comendo cinza por pão e bebendo a minha bebida misturada com as minhas lágrimas. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Até aqui, o foco do salmista é ele mesmo. A partir de agora, o foco é o próprio Deus. Tu, porém, ele estava certo de que Deus se levanta e tem piedade do seu povo. Verso 13. É tempo de te compadeceres dela e já é vinda a sua hora. Meu irmão querido, você que está passando no deserto, você que está com lutas que julga maiores do que suas forças, elas não são, porque Deus é maior que as suas forças. E se você é do Senhor, Deus é por você. E você pode, como esse salmista, também orar e dizer: levantar-te-ás e terás piedade de mim, da minha casa, do meu casamento, da minha família, da minha vida profissional, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus não despreza a sua oração. Quantas vezes nós cantamos aqui com tanto entusiasmo, mas nós precisamos desse entusiasmo quando não estamos cantando, quando nós estamos enfrentando a nossa batalha, a nossa guerra. O pastor falou ele apresentou esse livro, ele me presenteou o livro. Ontem à noite, antes de dormir, eu li 3 capítulos do livro. É o livro que, se você começar a ler, você não vai parar, só se for para dormir mesmo. Porque quando você enfrenta leões, você pode fugir ou você pode enfrentar. Você pode ser vencedor, você pode ser a caça, mas Deus quer transformar você no caçador de leões. Essa é a mensagem do livro, falando de sonhos. A frase, o subtítulo do livro é sensacional. Se os seus sonhos não te causam medo, é porque eles são pequenos demais. E Deus deseja que você sonhe grande. Sonhar grande é crer que Deus pode te sustentar no meio da sua dor, não negar a sua fé. Porque às vezes a gente não nega com a boca, mas nega com a atitude. Fala de dúvidas no coração. A atitude do salmista é voltar-se para Deus e lembrar que Deus é o Deus que traz livramento. Observe aí, meu irmão. Verso 19. O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra.
Ele está de olho em você. Ele vê. Ele sabe exatamente o que você está passando, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. O que é de Deus e ninguém pode tirar da mão dele. O que ele tem nas suas mãos, ninguém pode roubar. Sua vida é preciosa para o Senhor, e Ele é quem vai guardar você debaixo da providência. Da providência. Ele é que vai providenciar o consolo, a esperança, o renovo de fé, o pão de cada dia, o ânimo para não desistir virá do Senhor. Esse salmista, meus queridos irmãos, nos ensina que a nossa reação determinará as mudanças em nós e através de nós. Ele podia ter parado no verso 11 e só lamentar, e só chorar, e só murmurar da sua dor, mas ele resolveu olhar para Deus e permitir que Deus trabalhasse numa mudança e numa transformação da situação que ele está vivendo. E é por isso que esse salmista nos fala na terceira parte do Salmo, a partir do verso 23, que o caráter de Deus garante que Ele faz novas todas as coisas. Porque Deus não pode mudar. Deus é imutável. O seu caráter é irretocável. Ele diz aí, verso 23, Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus, eu não quero morrer jovem, não. Ele diz aí que ele está na metade da vida dele. Ele diz, eu não quero morrer na metade da minha vida. Eu quero ter vida longa. Eu quero viver o suficiente para ver o projeto do Senhor realizado na minha história e na minha caminhada. Meus queridos irmãos, ele anseia mudanças na história do povo, ele anseia a restauração de Jerusalém, e é por isso que ele faz essa oração. Verso 25, em tempos remotos lançasse os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Ele diz, a tua criação envelhece, mas tu permaneces para sempre. Olha o verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele não encontra como expressar sobre Deus, senão com uma linguagem humana. Então ele diz, os teus anos, mas Deus não tem anos, nem eras. Porque Deus não está sujeito ao tempo está sujeito o autor do Salmo. Então ele usa uma linguagem humana para expressar sobre alguém que é soberano, eterno. E ele diz, os teus anos jamais terão fim. Esvazie o Pacífico com um copo d'água, enchendo e atravessando a América do Sul até o Atlântico, e derrame e volte, e vá. Eu não sei quantos anos você vai levar para secar o Pacífico. É isso que ele está dizendo. Quando acontecer isso, esses são os teus anos. Não tem fim. Esse Deus que não tem fim, tem o futuro nas suas mãos. Porque o que para você é futuro, para Ele sempre será presente. E aí é que ele diz, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Quantas vezes você já ouviu, não, do jeito que as coisas andam, é melhor não casar, é melhor não ter filhos. Você é que perde a bênção. Porque casar é bom demais. E ter filhos é bênção. Eu tive um só, uma bênção de Deus na nossa vida.
Filhos são bênçãos do Senhor. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro não está nas mãos dos homens, está nas mãos daquele que tem a própria história nas suas mãos. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Deus está agindo no meio do seu povo, Deus está agindo na história, e o Senhor da história está sentado num alto e sublime trono, e Ele é que inclina o coração do rei conforme o seu querer, e os nossos filhos, as gerações futuras, vocês viram aqui, quase 800 crianças participando. Meus queridos irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus está comprometido com as novas gerações da igreja e eles serão abençoados do Senhor. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Por quê? Porque o Senhor continua sentado num alto e sublime trono. Esse salmo afirma que tudo pode mudar e vai mudar, mas o caráter de Deus vai permanecer o mesmo. Esse salmo ensina que o salmista lembra das gerações futuras, mas certo de que eles estão seguros, porque Deus está hoje e na nossa linguagem estará amanhã também entre nós. Amém, meus irmãos? Deus estará lá. Quando eu digo Deus estará lá, de lá ele diz, você estará um dia aqui. Aquele livro, para alguns polêmicos, tirei preciosas lições dele, A Cabana, quando foi escrito. Uma cena daquele livro me encantou. Deus naquele livro é representado por uma mulher negra, gorda, ou seja, gorda, mulher, para Deus choca, não é? Pois é, mas é porque Deus choca mesmo. Então no livro está lá Deus na cozinha preparando a comida com um headphonezinho e rebolando, e dançando. E aí o cidadão chega e diz assim, o que você está ouvindo? Ele diz assim, eu estou ouvindo rock. E Deus escuta rock? Deus escuta tudo. Pegou a lição? Deus escuta tudo. Mas quem é? É uma banda de Los Angeles. Qual o nome? Não adianta eu falar, ela ainda não existe para você. Pegou a lição? Deus nos antecede, nos antecipa. Deus está sempre presente e no futuro. Se você olhar para o passado, para Ele é presente agora. Ninguém pode surpreender o nosso Deus. Por isso, o que nós estamos vivendo e passando, por mais difícil que seja, Deus já sabia, Deus já sabe, e o que vai acontecer está em suas mãos. Confia e descansa nele, porque Ele é quem cuida de nós como igreja. Ele é quem cuida da minha família e da sua, apesar das lágrimas, apesar das perdas, apesar das dores, apesar das dúvidas, Ele continua sendo Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Habitue-se a declarar, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele está, mesmo que você ache que não, Ele está. É que você não sabe, mas Ele está. Amém, querido? Deus te ajude. Deus renove sua fé. Deus renove sua esperança. Deus renove o seu ânimo e te ajude a celebrar a vitória que ninguém pode roubar de você, porque o que Jesus te deu, o diabo não pode roubar. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós podemos orar, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Vamos agradecer a Deus o que Ele já nos deu. E vamos pedir que Ele nos dê a graça de nos apropriar da bênção que temos. Porque a maior bênção que nós temos é o próprio Deus. É o próprio Deus. Essa é a mensagem de Jesus à sua igreja no Apocalipse. Nós teremos a estrela da manhã. E ter a estrela da manhã
é teu próprio Cristo. Nós receberemos o maná escondido. E o maná escondido é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa manhã, como igreja reunida, nós queremos celebrar a nossa vitória que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque no meio das lutas, das provas, das adversidades, das lágrimas, nós sabemos, porque a Tua palavra afirma, que o Senhor é por nós. Tu te levantarás e terás piedade da Tua igreja. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é quem fará prosperar nas nossas mãos o que o Senhor nos entregou para fazer. Então abençoa a igreja, Senhor, em todas as suas frentes ministeriais. Abençoa a igreja, Senhor, na sua liderança pastoral. O Senhor abençoe a sua igreja em todas as áreas das suas necessidades espirituais e materiais. Abençoe a igreja do Senhor hoje, nos dias que virão, e faz da tua igreja nessa cidade uma igreja tão influente que as pessoas ouçam que o Senhor tem falado ao seu povo e tem visitado o seu povo com generosa graça, com milagres, com libertação e com abundante salvação. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é por nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós declaramos nessa manhã que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, a quem tributamos honra, glória, louvor, ação de graças, hoje e por todos os dias que nós vivermos. Amém e amém, Senhor. Glória ao Teu nome.